Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade, então, a esse módulo que estou fazendo um apanhado dos autores e das temáticas mais recorrentes nos concursos públicos. Então, a gente vai dar continuidade ao pensamento da autora Carmen Lúcia Soares, exatamente nesse trabalho de educação física escolar, conhecimento e especificidade. Vamos lá, então? Então, vamos lá. A ideia é que a autora entenda mais ou menos quais são os saberes que circulam na educação física e quais são as especificidades dessa nossa área, né? Então, a gente vai articular alguns conceitos da Carmen, de modo a deixar esse pensamento dela bastante evidente, bastante claro para todos e todas. Vamos lá. Então, diz a professora Carmen Lúcia Soares, né? Esse trabalho, eu não coloquei, esse trabalho é de 1996, tá, gente? Talvez a escola pudesse auxiliar nessa sinalização, pudesse ser um lugar onde se vai para aprender coisas que não se sabe ou que se sabe apenas na superfície. A escola, então, seria um morno oceano onde se mergulha para conhecer. Como não se chega vazio até ela, esse mergulho não é cego. Ele é parte de um impulso humano para aprender. Então, a ideia que a Carmen traz é esse conhecimento seja desejável, necessário para o ser humano, mas esse conhecimento, como sempre fragmentário e provisório, ninguém chega na escola, ninguém chega em situação nenhuma como se fosse uma tábula rasa, um vazio, né? Lembrando aquela concepção bancária de Paulo Freire, um receptáculo vazio em que o professor e a professora vai depositando conhecimento. Não é assim, né? É um lugar onde se vai aprender coisas, melhorar conhecimentos que já tem superficialmente, mas ninguém chega nesse lugar sem conhecimento, já tem conhecimento de alguma coisa. E principalmente algumas especificidades do corpo humano, de movimento, porque na verdade os alunos e as alunas quando chegam na escola já se movimentaram sem dúvida nenhuma. Continuando lá, Carmen. Essa escola, como um lugar de conhecer, estaria colocando para o aluno, para a aluna, o que há de grandioso na ciência, ou seja, o homem diante da dúvida, diante de um processo que se constrói pelos erros, pelas negações, por rupturas e continuidades, descontinuidade e, sobretudo, por interesses humanos. Ou seja, é mostrando esse processo na errância, esse processo numa eterna construção, nesse processo de eterna reconstrução e ressignificação. Nesse lugar de conhecer, haveria um respeito profundo pela inteligência do aluno, haveria a convicção de que a inteligência dos alunos não é um vaso que se tem para encher. Eu mesmo falei dessa concepção bancária de Paulo Freire, mas é uma fogueira que é preciso manter acesa. Ou seja, a Carmen Lúcia Soares vai trazer pensamentos articulados de um autor que ela gosta muito, chama-se Georges Niders, e a gente vai ver como é que ela desenvolve isso. Continuando a caminhar, por vezes a escola se transforma num enorme balde de água fria, talvez num esguincho, mas se ela pensar nessa fogueira que precisa ser mantida acesa e aquecida, então poderá ser um sinal no itinerário de uma aprendizagem da cultura e numa aprendizagem cultural. Para isso é preciso encarar o desafio. Não se desafia a inteligência do aluno ou da aluna com a repetição do que ele já sabe ou com a reprodução superficial do que a mídia oferece, ou ainda com um pronto atendimento do desejo da criança ou do jovem. O desejo também é construído, e construído socialmente. Gosta-se, em princípio, do que se conhece. Rejeita-se, em princípio, o desconhecido, o difícil, o elaborado. Ou seja, Carmen vai alijando, não vai alijando, a Carmen vai se inteirando e apresentando aos poucos essas ideias que ela extraiu lá do Jorge Nider, né? O papel da escola, segundo ela, ou segundo eles, da metodologia do ensino, do planejamento, é organizar criativamente conhecimento a ser tratado no tempo, produzir desafios com esse desconhecido, arrancar a alegria a cada conquista. Ela vai apresentar o livro, mas eu vou apresentar Alunos Felizes, do Jorge Nider, um autor que ela gosta muito. É o mesmo autor de um livro também que foi muito lido pela área da educação física, Escola, Classe e Luta de Classe. É o mesmo Jorge Nider. Então ela apresenta, né, que é o Jorge Nider, ela diz, Nider deseja que a escola possa ser invadida por aquela alegria que os jovens sentem e expressam nos campos esportivos. E para isso, o conhecimento tratado no seu interior não pode ser hierarquizado.
As atividades corporais e artísticas fazem parte desse lugar de aprender. Não só apenas o equilíbrio buscado pelo estafante e sério trabalho intelectual, e o sério entre aspas. Prazer e alegria não são finalidades da escola, mas são sentimentos presentes no caminho da criança e do jovem que vão ao encontro de um determinado tipo de saber ou que deveriam ir. A escola é um momento da vida de quem está em seu interior e não apenas uma preparação para o futuro. Ou seja, ela continua articulando essas perspectivas do Jorge Nider, de uma escola ativa, de uma escola alegre, de uma escola que propõe desafios, com uma escola que foge da mesmice e, principalmente, na área da educação física escolar, esses aspectos de desafio, esses aspectos de fugir dos esquemas pré-estabelecidos, é muito importante, são desafios que a gente tem que enfrentar. Transparências muito cheias, me desculpe, mas as transparências também vão servir como base para vocês. A educação física está na escola. Ela é uma matéria de ensino e sua presença traz uma adorável, uma benéfica e restauradora desordem naquela instituição. Esta sua desordem é portadora de uma ordem interna que lhe é peculiar e que pode criar ou vir a criar uma outra ordem na escola. Para realizar essa tarefa, a educação física deve, sobretudo, preservar, manter e aprofundar a sua especificidade na escola. Deve, evidentemente, fazer isso sem se isolar ou colocar-se à parte e alheia a todo esse processo. E como se preserva o que é seu? Pergunta ela, sabendo, sobretudo, o que é seu e, assim, certamente, exacerbando muito mais conflitos e dores. Nosso ponto de partida são algumas certezas, poucas e provisórias. Elas são como vórtices para impulsionar voos mais audaciosos. A partir delas, podemos tomar posse do que é nosso e negar, reconstruir, superar, diferenciar, adequar, criar e brincar. Volto a dizer, ela pega essa obra do Jorge Nider, Alunos Felizes, que não é escrito, é para alunos felizes numa escola como um todo, e traz essa visão para a educação física nos aspectos interessantes de desafio, entendendo que a educação física na escola, de tantos ordenamentos, de tantos processos disciplinares, pode causar algum estranhamento, e a educação física deve usar esse estranhamento para propor, realizar, preservar e aprofundar vários aspectos, mas também contribuir para que essa mesmice da escola seja transformada. Os atos de andar, correr, saltar são atos da vida diária, da vida em sociedade. São traços da cultura que já inscreveu nos corpos essas ações. Todavia, esses atos da vida diária foram codificados ao longo da história do homem em universos de saber técnico, científico e cultural. Essa codificação, sim, poderá ser objeto de ensino da educação física. Então, alguns temas que a Carmen traz, por exemplo, a proposição de uma educação física da desordem também aparece numa obra do Josimar da Olho, né? A educação física e o conceito de cultura. No final, ele propõe uma educação física da desordem. Carminha também está propondo uma educação física que vai sacudir um pouco as hierarquias da escola. E também outros aspectos interessantes é que ela fala que essa sociedade e esses movimentos, essas técnicas, são traços de uma cultura que inscreve os corpos, né? Que tatua seus corpos. Uma concepção também que o Josimar da Olho traz do sociólogo antropólogo Marcel Mauss, né, de técnicas corporais, como cada sociedade tatuasse nos seus corpos algumas técnicas, algumas marcas que identificassem seus indivíduos. Por exemplo, o ato de andar será para a ginástica o conjunto de passos, como, por exemplo, passo picado, cruzado, passo de valsa, etc. O ato de correr será uma prova de atletismo como corrida de velocidade, meio fundo, de barreiras, etc. O ato de saltar será o salto com vara, o salto trio, o salto em extensão, em altura, ou na ginástica, o salto sobre o cavalo, o salto grupado, o salto afastado, o salto carpado e por aí vai. Portanto, essas práticas formam um interessante acervo da história do homem e constituem-se em objeto de ensino, são pedagogizadas, não podem merecer o desprezo, o olhar superficial que sugere. Não se esgotam nos clichês, são movimentos estereotipados, são repetitivos, são técnicos, são para os poucos. Ou seja,
todas essas especificidades do movimento, que poderiam ser movimentos naturais, como saltar, como correr, a instituição de movimentos corporais específicos, como uma ginástica artística, vão dando a esses movimentos uma técnica e um estereótipo, né? Como marcas de performance, como marcas de beleza estética, mas como marcas que são marcas técnicas e também marcas que poucos conseguem executar. Ou seja, esses aspectos culturais dos parágrafos anteriores mostram que o grau de especificidade de movimentos naturais cria uma outra roupagem, cria uma outra dimensão quando são especializados. Ela faz uma ideia que é bastante interessante, né, do movimento do pensamento da educação física, de uma cronologia quando esse movimento se deu na história e o conteúdo que era considerado relevante, o conteúdo que seria ensinado nesse perspectivo desse movimento e nessa ordem do tempo. Então vamos ver esse quadrinho que é bastante interessante que a Soares fez, né? Então, movimento do pensamento da educação física no movimento ginástica europeu. Em que tempo? Século XIX, início do século XX. Qual era o conteúdo do movimento ginástica europeu? Era a ginástica que compreendia exercícios militares, jogos, dança, esgrima, equitação e o canto. Qual o movimento do pensamento da educação física seguinte? É um movimento esportivo. Que tempo se deu? Afirma-se a partir de 1940. Qual era o conteúdo? O esporte era o conteúdo. Há aqui uma hegemonização do esporte no conteúdo de ensino. Então, basicamente, nesse movimento do pensamento esportivo, só se ensinava esporte, com predominância dos esportes com bola. Outro movimento que ela caracteriza no pensamento da educação física, psicomotricidade. Que tempo isso? Afirma-se a partir dos anos 70 até os dias de hoje. Qual era o conteúdo? Condutas motoras, né? Lateralidade, dominância, coordenação motora fina, né? Isso tudo faziam parte dessas condutas motoras da psicomotricidade. Outro movimento da educação física, cultura corporal, cultura física, cultura de movimento, cronologia, tem início no decorrer da década de 80 até os nossos dias. Qual era o conteúdo desse pensamento da cultura corporal, cultura física, cultura de movimento? A ginástica, o esporte, o jogo, a dança, a luta, a capoeira, os movimentos acrobáticos, ou seja, ela faz uma cronologia do movimento europeu até essa ideia de cultura corporal, cultura física, cultura corporal do movimento. É interessante que essas ideias de cultura corporal, cultura física, dependem de alguns autores, né? Eu vou marcando com isso. A Carmen Lúcia Soares está mais na concepção de cultura corporal, ela é uma das coautoras do coletivo de autores, Metodologia de Ensino e Educação Física. Então percebe que ela faz uma ordem no tempo e o que era ensinado na escola como conteúdo, bastante interessante para as nossas análises. Continuando ela, a partir da última década do século XIX, o termo ginástica ainda é largamente utilizado para denominar a aula que trata das atividades físicas, mas já vem surgindo um outro termo no qual convivemos até hoje, educação física. Então, aquele professor de ginástica ou aula de ginástica começa a ser referência no século XIX, até hoje a gente percebe que as pessoas falam isso, né? Mas começa a se mudar para a aula de educação física e professor não de ginástica, nem instrutor das armas, como era no Pedro II, né? Mas sim professor de educação física. Continuando ela, né? As partes constitutivas de uma aula são ditadas mais pela fisiologia, agora já acrescida do item esforço, do que pela pedagogia. Uma parte inicial da aula será destinada a um trabalho de natureza aeróbica, com tempo para corridas e saltitamentos. Numa segunda parte, a aula vamos encontrar exercícios de força, flexibilidade, agilidade. Numa terceira parte, alojam os fundamentos de um determinado jogo esportivo, com uma posterior aplicação propriamente dita para finalizar uma volta calma. Então, ela está trazendo essa aula, né, com uma mescla de movimento ginástico europeu e também com movimento esportivo. Seria a primeira e a segunda, o segundo pensamento juntos, né? Que é o famoso método desportivo, método ginástico desportivo, em que tem aquela fatídica fase, parte inicial, parte principal e volta calma, que só tinham sentido
nesse início do pensamento da educação física, do movimento ginástica europeu, que o conteúdo de ginástica era basicamente predominante, e depois desse movimento ginástico desportivo, em que se elevava muito o esforço, porque ela bota aí item esforço, do desempenho dos estudantes. Então, uma volta à calma era necessária porque os alunos foram levados a quase uma exaustão. Eles precisam ter um relaxamento, uma volta à calma para essa curva de esforço ser recuperada. Muita gente fala até hoje nessas fases da aula, parte principal, parte inicial, principal e volta à calma, não entendendo que essa aí é uma referência ou do movimento ginástico europeu, né, ou do século XIX, no máximo início do século XX. Uma aula não tem partes pré-determinadas, e principalmente pela questão ginástica, pelo item esforço. Uma aula pode ter 2 partes, pode 3 partes, pode ter quantas partes forem necessárias. O que vai determinar isso são os objetivos, os conteúdos relevantes para essa aula e a metodologia, por acaso, que o professor está usando, e não uma concepção estanque de parte inicial, principal e volta à calma, que não há referência a não ser nos séculos passados. A obra de Listelot é singular para afirmar essa hegemonia esportiva do ensino da educação física na escola, bem como modelo de aula baseado nos parâmetros de treinamento esportivo. Todavia, cabe ressaltar que, mesmo com a predominância de um conteúdo de natureza esportiva, a já chamada educação física mantém sua especificidade no interior da instituição escolar. O seu conteúdo é de domínio daquele que ensina. Ou seja, Listelot e outros professores vindos da Europa, eles publicam várias obras, né, tentando traçar uma perspectiva, principalmente na década de 80, para a educação física escolar, contando um pouco dessa história, mas vindo com uma carga de uma educação física bastante tradicional e bastante esportivista, né? Mas a Carminha já percebe que essa perspectiva até europeia de uma educação para o esporte, ela traz já umas especificidades. Então, a educação física já mantém uma especificidade no interior, mesmo que seja o ensino do esporte, ou como, por exemplo, a escola alemã fala, a escola da bola. Essa situação chamada de educação física, pelo menos no Brasil, persiste até a década de 70, quando então passamos a vivenciar uma situação inédita. A educação física perde sua especificidade, segundo a Carmen Lúcia Soares. Talvez esse seja um dos momentos mais ricos e mais contraditórios da história recente, com a afirmação, no primeiro momento, da psicomotricidade. Por que a Carminha vai dizer que a educação física perde a especificidade? Porque quando a gente vai ver lá no PCN, está lá no modo da legislação, que a psicomotricidade começa a surgir na década de 70 como uma grande vertente para a educação física escolar. Essa psicomotricidade, ela se apresenta como uma aliada das outras professoras trabalhando com as outras disciplinas numa educação infantil, de uma pré-escola ou das séries iniciais. Então, a educação física vai fazer brincadeiras de silabação para ajudar a alfabetização, a educação física vai fazer brincadeiras de jogos de números, de contas de somar e subtrair, a educação física vai ajudar as outras disciplinas a um projeto de educação. Então, lá já tem essa indicação da educação física perder sua especificidade, ser mais um auxiliar ou um meio auxiliar para ajudar as professoras nos objetivos de ensino, perde a sua especificidade. O discurso e a prática da educação física sob a influência da psicomotricidade coloca de modo nunca visto a necessidade do professor de educação física sentir-se um professor com responsabilidades escolares e pedagógicas. Busca desatrelar a sua atuação escolar dos cânones da instituição desportiva, valorizando o processo de aprendizagem e não mais a execução de um gesto esportivo ou técnico, ou uma habilidade isolada. Então percebe, a Carmen junta lá essa questão de perder a especificidade, mas também de ter encontrado uma relevância dentro da escola, ter encontrado, na verdade, responsabilidades escolares, responsabilidades pedagógicas, mesmo que seja de modo a um professor auxiliar, né? A crítica da natureza mais política que se instaura na década de 80 vai exacerbar agora, com outras tintas, a negação do conteúdo da educação física atribuindo ao esporte e à ginástica, sobretudo, caráter de elementos de alienação. As análises de conjuntura substituirão as discussões propriamente acadêmicas, que, embora constitutivas de uma dada conjuntura, guardam sua diferença. Uma vez mais se afirmou um discurso que negou a especificidade da educação física.
Carmen, como também faz parte desse grupo, né, que lá no meio para o final da década de 80 vai denunciar uma educação física muito esportivista, muito tecnicista, muito biologicista, e vai criticando também os aspectos de habilidades técnicas, tanto dos esportes quanto das ginásticas, vão dizer que são caráteres alienantes, que é uma educação física que serve, por exemplo, a uma classe proprietária, como um livro que ela mesma assina, de uma classe dominante, e não é uma educação física que atenda aos interesses de uma classe trabalhadora. Ela vai dizer também que, embora fazendo parte desse pensamento crítico, né, essa educação física crítica superadora, eu apresentei lá no módulo de teorias educacionais e educação física escolar, embora constitutivas, ela também guarda esse aspecto de também se afastar da sua especificidade, né? Então o professor acaba sendo um professor crítico dos seus próprios conteúdos, mas afinal, segundo ela, perde um pouco o que ele ensina. Continuando a Carmen, talvez nós sejamos um tipo de professor que, em grau maior do que aqueles de outras matérias, costuma valer-se de conceitos de sua própria área em tom pejorativo, denegrindo o que deveria ser o seu domínio. Fazemos tábula rasa do que foi produzido ao longo de quase 200 anos. Então, uma própria crítica, uma autocrítica da Carmen Lúcia Soares, que muitas vezes a gente, ao questionar as nossas práticas, ao questionar o nosso papel, questionar qual é o nosso projeto pedagógico, a gente acaba desconsiderando todo o processo que constituiu essa área ao longo de muito tempo. Retomo uma afirmação já feita, a de que a educação física na escola é um espaço de aprendizagem, portanto de ensino. Afinal, o que a educação física ensina? Questiona a Carmen. Historicamente, a educação física ocidental moderna tem ensinado os jogos, as ginásticas, as lutas, a dança, os esportes. Poderíamos afirmar, então, que esses são os conteúdos clássicos. Permanecem através do tempo, transformando inúmeros dos seus aspectos para afirmar como elementos da cultura, como linguagem singular do homem no tempo. As atividades físicas tematizadas pela educação física se afirmam como linguagens e comunicaram sempre sentidos e significados de passagem do homem pelo mundo. Constituem, assim, um acervo, um patrimônio que deve ser tratado pela escola nas suas especificidades, completaria eu. Gente, a ideia de trazer essa crítica da Carmen, que é uma das coautoras da teoria crítica superadora da educação física, é interessante, é uma visão que junta um pouco da história da educação física, quando ela retoma lá Raízes Europeias e Brasil de 94, com essa autocrítica, mostrando que o conhecimento e a especificidade da área da educação física escolar muitas vezes é questionado pelos seus próprios professores e muitas vezes se faz uma tábula rasa negando tudo aquilo que foi produzido historicamente, não deveria ser assim. Ela começa apresentando as teorias de Jorge Nidez, de Alunos Felizes, uma escola desafiadora, uma escola provocativa, uma escola que deve produzir, constituir alegria no ensinar, no aprender, nesse constante trabalho do professor, valorizando os estudantes, valorizando a cultura que esses estudantes já trazem quando chegam na escola, principalmente tratando da educação física. Essas crianças já conhecem movimentos. Segundo João Batista Freire, são especialistas em brinquedo, em brincar, por exemplo. Então a Carmen faz uma releitura interessante e até uma própria autocrítica desse modelo de educação física, e eu achei interessante trazer para constituir uma visão de educação física um pouco diferenciada, no aspecto histórico, filosófico e crítico da educação física. Espero que vocês gostaram e vem mais autores e temas por aí. Forte abraço!